Ruth 1, do 6 a 8, depois do 15 e o 16. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Versículo 15 e versículo 16, irmãs. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Mas então, olha o versículo lindo aí. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Essa é a história. Esse livro fala de aliança, e fala a história, uma história trágica de 3 viúvas. Noemi perdeu o seu esposo, e as suas noras perderam o seu esposo, que eram os filhos de Noemi. Olha a situação que elas estavam vivendo. E hoje nós não vivemos esse tempo, né? Mas antigamente, não que isso não seja importante, nós queremos ter um legado, queremos ter filhos, queremos ter uma posteridade. Eu digo, queremos ser lembrados dos nossos filhos e netos. Mas naquela época isso era mais importante ainda. Era uma coisa inaceitável que se não tivesse uma descendência, não é? E de repente elas viram praticamente ser tirado delas essa possibilidade, né? A Noemi perdeu o esposo, então ela não poderia mais gerar filhos, porque isso existia naquela época. Se ela pudesse gerar filhos e tivesse filhos, as noras poderiam se casar com os filhos, os outros filhos. Era mais ou menos isso que acontecia, para que então tivesse a posteridade dos irmãos que faleceram. Mas não, de repente ali estava selada uma situação de, vamos dizer assim, de morte, de decadência. Não tinha mais o que ser feito. As 3 estavam viúvas, e elas tinham saído de Judá, estavam numa terra estranha. E de repente, naquele momento, Noemi percebeu: precisamos tomar uma decisão, né? E decidiu voltar. Era a única salvação para elas. Mas ela deveria voltar. Ela deveria voltar para Judá. As suas noras não eram de Judá. Elas não eram daquela terra, elas eram de outra terra, moabitas. Elas poderiam voltar para suas famílias e então recomeçar as suas vidas. Foi isso que Noemi propôs para suas noras. E não propôs nada de errado, ela propôs alguma coisa correta. Ela amava as suas noras e falou assim: não posso mais dar filhos para vocês, para que vocês possam se casar. Então, que cada uma volte à sua parentela. Então uma das noras preferiu e foi viver a sua vida, né? Mas Ruth decidiu permanecer na aliança. Essa palavra hoje fala sobre aliança. E Ruth tinha uma aliança com Noemi, e ela decidiu permanecer em aliança. Você ouve o seu bispo sempre falar aqui, e essa palavra já foi muitas vezes falada nesse altar, que normalmente alguém que tem uma vida enrolada é uma pessoa que quebrou alianças. Quebrou alianças com a sua família, quebrou princípios e alianças com o seu cônjuge, com Deus. Foi quebrando alianças, quebrando princípios. E aí chega uma hora que fica tão enrolado que parece que nada vai dar certo. Parece que nada que aquela pessoa põe a mão dá certo. Então nós sempre dizemos aqui: examine. Eu quero que você já faça isso essa noite. Examine o seu coração. Se alguma coisa parece que nada dá certo, você deve pensar: quebrei aliança. Com quem eu quebrei aliança? Será que foi com meu familiar? Foi com meu pai, com a minha mãe?
com o meu cônjuge, que tipo de situação? Foi no ministério, foi com Deus? Porque a quebra de aliança gera maldição. Em compensação, a aliança vai nos proteger, amém? A aliança vai nos preservar e vai nos encaminhar para um futuro de bênção. Quando nós temos aliança, temos certeza que o nosso futuro está garantido, porque a aliança vai nos encaminhar, vai nos preservar, nos proteger e também vai nos encaminhar num futuro de bênção. No mundo que vivemos hoje, onde as pessoas estão cada dia mais egoístas e pensando somente em si, fazer alianças é uma coisa que as pessoas nem acham que precisam mais. Depois que elas aprenderam que dá para viver dentro de um apartamento sem sair de lá 1 ano e meio, só pedindo iFood, fazendo encomenda pela internet, sem ver pai, sem ver mãe, sem ver o síndico do prédio, olha, sem ir na reunião de condomínio. Pensa bem, não teve reunião de condomínio, né, na pandemia? Eu penso que não, né? Tinha reunião de condomínio online. Nesse 1 ano e meio, então, as pessoas pensaram assim: pra quê? Por que viver em sociedade? Pra quê? Por que ter alianças e estar em comunhão? Então, esse tempo, então, as pessoas se distanciaram de uma maneira muito grande, principalmente, eu penso, da igreja, da comunhão da igreja, de Deus, achando que sozinho a gente vai. Mas eu quero dizer para você que sozinho você até vai, mas não vai longe. E não chega onde devia chegar. Não chega no propósito, porque não dá para viver o propósito de Deus sem ter aliança. Não dá para viver o propósito de Deus sem ter a comunhão da igreja. Não dá para viver o propósito de Deus sem ter instrução da parte do Senhor. Não dá para viver. Eu quero dizer para você que nós fomos criados para viver um propósito também, todos nós. E somos um corpo para viver esse propósito. Então, quando nós temos aliança, somos preservados e encaminhados nesse propósito. Nós dizemos que estamos na visão G12, estamos ligados, temos uma aliança, temos uma cobertura espiritual. Próximo final de semana nós temos Santa Ceia e relógio de oração. Se você nunca veio no relógio de oração, espero que não tenha ninguém que nunca tenha vindo, venha, você vai ver lá na nossa sala de oração as fotos das nossas coberturas espirituais, do pastor César, da pastora Emma Cláudia, da apóstola Lúcia, está lá as fotos, porque nós temos uma cobertura pela qual nós oramos, com quem nós temos aliança e estamos então ligados. Estamos aqui ligados a alguém. Há uma pessoa com nossa cobertura que nos direciona. E essa aliança tem nos preservado. Isso é maravilhoso. Tem nos preservado. Infelizmente esse ano nós perdemos o nosso apóstolo Marco, né? Mas eu brinco que o apóstolo vinha aqui. Os irmãos sempre sabem que eu conto essas histórias do apóstolo, né? Ele vinha aqui 1 vez, 2 vezes no ano. Quantas vezes ele viesse, ele olhava a igreja inteira e fazia a lista das coisas erradas. A gente subia para comer junto e ele começava: Everson, essa coisa você tem que mudar. Everson, isso aqui tem que arrumar. Everson, isso aqui tá bom. Irmãos, vocês não têm noção, não têm noção. Era até divertido, porque a gente sabia que ele ia falar: o apóstolo veio, o apóstolo vai olhar, o apóstolo vai. Cuidando, irmãos, cuidando da gente, cuidando da igreja. Eu falo que nós temos direcionamento dele que nós ainda não cumprimos, mas nós vamos cumprir, porque foram os últimos direcionamentos deles para nossas vidas. Ele sentava na mesa conosco e nos encaminhava, nos direcionava. Eu falo que quando eu fui demitido em 2016, ele falou para mim: Miriam, não trabalha mais, chega a trabalhar. Chega, vai só trabalhar na igreja. E como você vai gastar seus últimos 25 anos de vida? Começou a falar: tá bom, apóstolo. Aí ficamos, né? E isso foi mais ou menos julho. Fiquei debaixo daquela palavra, ele me deu a palavra, fiquei debaixo dessa palavra. Em fevereiro do outro ano, numa reunião de pastores aqui, ele virou para mim e falou assim: Miriam, pode voltar a trabalhar.
E eu até brinco, porque ele nunca ia falar isso dele mesmo, porque ele falava, não trabalha mais, e ponto. Mas Deus deu uma palavra para ele, falou assim, pode voltar a trabalhar. E eu falo que depois daquela palavra, eu me senti liberada para fazer isso. Mas aí você fala para mim assim, mas bispa, é sua vida, você dá conta da sua vida. Eu quero dizer para você que quando você tem aliança com o seu discipulador, você dá conta da sua vida para ele? Sim. Isso é ter aliança, é ser preservado, é ser encaminhado. Muitas pessoas não gostam dessa conversa aqui, que nós estamos tendo aqui, essa palavra, porque elas não entendem quanto isso nos preserva, o quanto isso nos abraça. Na primeira vez que ele falou, eu não gostei, eles não sabem que eu gosto de trabalhar, mas eu falei, amém? Meu apóstolo falou, presta atenção, meu apóstolo falou, ele tem a palavra de Deus para mim, ele me ama, ele cuida de mim, porque eu não vou ouvi-lo. Isso é ter uma aliança, queridos. Eu ia falar isso mais para frente, mas estou falando agora, tá bom? Isso é ter uma aliança. Quando ele me liberou para trabalhar, aí eu falei assim, agora eu quero ter certeza dessa conversa aqui. Eu falei, Werson, vai mandar currículo, Miriam. Eu falei assim, não vou mandar currículo. Como você vai procurar emprego? Alguém vai se lembrar de mim e vai me procurar. Isso era fevereiro. Deu março, deu abril, Werson. Miriam, você não vai mandar currículo? Não vou mandar currículo. Porque eu preciso ter certeza que Deus quer isso mesmo para mim, que eu não estou passando na frente de alguma coisa. Irmãos, em julho, alguém me ligou. Um dos meus amigos me ligou, perguntou se eu não estava trabalhando. Não estava trabalhando. Em uma semana eu voltei a trabalhar. E aí o Erson falava, você esperou mesmo a ligação, né? Eu falei, esperei a ligação. Porque se tem uma coisa que depois de velho a gente aprende é não ser desobediente, não ser precipitado e fazer aquilo que é a vontade de Deus. A gente demora para aprender isso, mas quando vai velhinho a gente já está melhor nisso, né? Mas por que eu estou falando isso para você? Porque o nosso apóstolo era essa pessoa que nos dava direcionamento. Esses dias eu fui tomar café com a minha apóstola, a Lúcia, ela irmão, não tem como, a gente senta na mesa, e aí a gente conversa, abre nossa vida, e eles vêm e falam, Miriam, faça isso, ore assim, antes de tomar essa decisão, ore assim. E o que eu vou fazer, irmãos? Vou fazer o que ela falou, vou orar para tomar a decisão. Por quê? Porque ela é minha cobertura, eu tenho uma aliança com ela. Na igreja do modelo de células, como nós vivemos, aliança é tudo. Numa igreja onde as pessoas entram e saem e ninguém sabe nem o nome delas, numa igreja onde as multidões vêm e vão, um dia vem, outro dia não vai, e vão e vem, não tem aliança. Eu venho aqui porque eu quero adorar o Senhor só, mas eu não tenho aliança com ninguém e com nada. E eu quero dizer que se você não tem aliança com as pessoas, você não tem aliança com Deus. Não dá para ter aliança com Deus se eu não tenho aliança com as pessoas. É essa mentira que o diabo está colocando nesse ano depois da pandemia. Eu não preciso de igreja, eu não preciso estar em lugar nenhum, eu posso ficar só na minha casa e ponto. Mas eu já quero dizer para você, sem aliança com as pessoas, você não tem aliança com Deus. Porque nós somos aqueles, amém, aleluia, os pequenos cristos, amém? Cadê os cristãos aqui? Aqueles que têm a beleza de Cristo em si, vão transbordar de Jesus. Isso é a igreja, é esse corpo que unido faz uma grande obra. Há um tempo atrás, eu ainda não achei esse filme para fazer esse desenho, eu vou achar esse filme, trazer esse desenho numa pregação. Porque um dia eu estava orando, falando sobre corpo, e tentando entender quando que a igreja de Cristo é mais forte. E aí eu me lembrei de um filme, se vocês se ajudarem aí, um filme que tinham vários robozinhos pequenininhos assim, tipo quando eles se juntavam, eles formavam um robozão, tipo um Transformers. E aí eles eram muito fortes. Um dia eu estava orando, Deus me deu essa visão, me mostrou exatamente isso. Isso, pequenininhos, somos cada um de nós o corpo de Cristo, pedacinhos de pedacinhos. Mas nós só somos o corpo de Cristo de verdade quando nós nos unimos e formamos o corpo de Cristo. Você consegue entender isso? Sozinho eu não sou nada, sem aliança eu
Eu não tenho força contra as portas do inferno. Quem tem força contra as portas do inferno é o corpo de Cristo, aliançado, unido. Aí sim, ele tem força. Então, eu e você precisamos de aliança. E Ruth então decidiu não quebrar uma aliança. E porque ela decidiu não quebrar uma aliança, ela foi preservada e encaminhada. Ruth não foi levada pela conversa dos outros. Essa conversa que você tem ouvido muito: eu não preciso de igreja, eu não preciso que ninguém me ajude, eu sei tomar conta da minha vida sozinho, eu posso fazer tudo sozinho. Para que discipulado? Para que célula? Por que tudo isso? Ruth não foi levada pela conversa dos outros. Ruth tinha uma aliança e resolveu permanecer na aliança. Qualquer aliança tem as seguintes marcas: fidelidade, unidade, dedicação e amor. Não existe aliança se ambas as partes, e eu vou dizer mais uma coisa importante: uma aliança é feita entre pessoas. Eu não tenho aliança sozinha, eu tenho aliança com o bispo, com o meu esposo, meu cônjuge, tenho aliança com os meus filhos como família, tenho aliança com essa igreja, amém? Tenho aliança com a minha apóstola, como eu falei, assim como minha cobertura. Aliança é feita entre pessoas. Sozinho eu não tenho uma aliança. Então, é exigido de mim, como parte da aliança, ser fiel. É exigido de mim, como parte da aliança, ter unidade, estar como um. É exigido de mim, como parte da aliança, ser dedicado para preservar essa aliança. Porque fazer aliança, as pessoas fazem. Mas e permanecer na aliança, que é o difícil. O que Ruth decidiu foi permanecer na aliança. O que nós vemos hoje são as pessoas fazendo e desfazendo alianças, numa normalidade, numa praticidade, que parece que nem existe mais uma fidelidade, uma unidade. O trabalho da aliança está em preservar a aliança. O trabalho da aliança está em essa pessoa que tem fidelidade, unidade, dedicação e amor. Nós somos seres humanos, e os seres humanos têm um péssimo hábito, né? Não é uma qualidade, de ser egoísta. Naturalmente nós somos egoístas. Uma criança nasce egoísta, tanto que ela esperneia e ela quer tudo do jeito que ela quer, e a gente está lá, né, fazendo mesmo, até a gente ensinar ela. É a nossa natureza ser egoísta, a nossa natureza pecaminosa, né? Não a original. A original não era assim, mas a natureza pecaminosa é esta. Então eu preciso trabalhar o meu coração para que minha aliança seja persevere, para que ela permaneça, tenha uma continuidade. Eu preciso entender, eu tenho que trabalhar na minha fidelidade, eu tenho que trabalhar na minha unidade, eu tenho que me dedicar para que ela permaneça, e eu tenho que fazer isso tudo em amor. Eu faço isso com o meu cônjuge, eu faço isso com a minha família, eu faço isso com a minha célula, eu faço isso com o meu discipulador. Isso é necessário, senão a gente não avança, senão a gente não chega em lugar nenhum. Nós precisamos entender as atitudes de Ruth. Como ela conseguiu isso? O que Ruth fez para permanecer nessa aliança? Primeira coisa, ela se desligou. O que ela fez para permanecer, manter essa aliança? Ela se desligou do passado de dor. Ela abandonou as frustrações passadas. Para começar essa aliança e permanecer na aliança, é necessário talvez esquecer de uma aliança que você tenha feito errada. Em algum momento talvez você tentou ser aliançado e não deu certo. A outra parte da aliança não cumpriu a parte dele, você se viu sozinho e houve uma quebra de aliança. Mas para eu permanecer numa aliança, eu preciso me esquecer disso. Primeira coisa que Ruth e Noemi tiveram que fazer: esquecer aquele passado de dor que elas estavam vivendo, aquele tempo de tristeza. E vamos então a partir de agora. E às vezes, para que isso dê certo, a gente vai ter que retornar. Foi isso que Noemi fez. Noemi retornou naquele lugar,
uma mulher envergonhada, uma mulher que perdeu o marido, que perdeu os filhos e que não tinha nada, teve que voltar num determinado lugar para recomeçar. Isso é difícil, isso só é para os fortes, amém? Só os fortes têm dupla honra. E sabe onde a gente tem dupla honra? No lugar da nossa vergonha, aleluia! O pessoal quer ter dupla honra no outro bairro, na outra cidade, na outra casa, no outro casamento, no outro... Não, irmão. Isso não é dupla honra. Dupla honra a gente tem no lugar da nossa dor, no lugar da nossa vergonha, no lugar onde foi difícil, a gente tem dupla honra. Né, Rebequinha? É nesse lugar que a gente tem dupla honra. A gente retorna. Pode vir assim com essa cara lavadinha de Rebeca, não. Pode vir com a cara lavada. Não tem problema. A gente estava brincando ontem sobre isso. Retorna. Pede perdão. Começa de novo. Renova a aliança. E aí vem a dupla honra. As pessoas querem começar de novo em outro lugar, meu irmão. Foi aqui que caiu, aqui que levanta. Um dia aconteceu uma situação com uma família aqui. Ah, vamos embora porque temos vergonha. Eu falei assim, mas é agora que você não tem que ir. Agora você tem que ficar. E mostrar que é forte. E mostrar que tem Deus na sua vida. Que tem Deus na sua casa. E mostrar que aqui você se ergue. Aqui você se levanta. É nesse lugar que a gente tem dupla honra. Então muitas vezes é necessário um retorno. Que não vai ser fácil. Mas eu preciso aprender que esses recomeços, irmãos, recomeço é uma coisa de Deus. Se toda vez que a gente fizesse um negócio errado, não desse mais certo, não pudesse recomeçar, como que ia ser a vida da gente? Mas é por isso que todos os dias nasce um novo sol, aleluia! Para falar que é um novo começo, todos os dias o sol nasce para te avisar, vamos recomeçar hoje. Vamos recomeçar hoje, a noite foi fria, a noite foi doída, mas vamos recomeçar hoje? Os recomeços são de Deus. É uma bênção que você recomece com o Senhor, com o Espírito Santo. É uma bênção que você recomece sua aliança. É uma bênção que hoje você olhe para dentro de si e fale, eu não tenho aliança com nada. Eu venho na igreja, mas de verdade eu acho que eu nem tenho aliança com a igreja. Não tenho aliança com o pastor, não tenho aliança com ninguém. Eu só preciso ter aliança com Jesus. Não, como eu falei para você, se você só tiver aliança com Jesus, você é só esse pedacinho de robozinho que anda sozinho e que não vai fazer nada. Porque não vai ter força nunca. Porque quem tem força é o corpo. E o corpo é a união, é a unidade da igreja. Todos nós juntos. Aí nós temos força. Aí nós avançamos. Aí temos uma aliança. Firmados nessa palavra, conseguimos avançar até as portas do inferno e prevalecer sobre elas. Não é você sozinho que prevalece. É a igreja. É o corpo. É a igreja que prevalece. E a igreja somos todos nós juntos. Amém. Glória a Deus. Quando eu faço uma aliança, eu preciso me preocupar. Muitas vezes eu estou preocupado em receber uma reciprocidade. E eu tenho que fazer a minha parte. Faça a sua parte. Se o outro não faz a parte dele, deixa o outro para lá, faça a sua. Esposa, faça a sua parte como esposa. Esposo, faça a sua parte como esposo. Filho, faça a sua parte como filho obediente. Servo, faça a sua parte onde você for servir. Um funcionário, faça a sua parte. Se todo mundo fizesse a sua parte, estava tudo certo. Não é verdade? Então vamos fazer a nossa. Vamos acreditar na aliança, preservar e lutar para que ela se torne e continue perseverantes nela. O que nós vemos hoje, principalmente nós temos visto na nossa sociedade, os casamentos destruídos, quebras de aliança. E como nós temos aqui, toda quebra de aliança vai trazer problema. Algumas vezes acontece, as pessoas perdem o controle e a situação já aconteceu, né? Nós ministramos para as pessoas separadas, no encontro com Deus, e eu falo assim, nós estamos aqui porque não deu certo, certo? Por isso nós estamos nessa rodinha aqui, porque alguma coisa deu errada, e Deus tem um recomeço. Mas preste atenção, não é porque Deus tem um recomeço que não houve consequências dessa quebra de aliança. Sempre vai haver. Então,
Que tal consertar antes de quebrar a aliança? Que tal chamar o Espírito Santo para dentro do seu casamento antes que a aliança seja quebrada? Porque depois que ela for quebrada vai ser muito difícil, mesmo para recomeçar. Que tal chamar o Espírito Santo para dentro da sua aliança antes que ela seja quebrada? Faça a sua parte, lute por uma aliança. Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus tem dado para você como família. Lute por isso. Nós falávamos com o pastor Evandro, que está lá no Canadá, e ele dizendo que esse tipo de pregação ele não pode fazer lá não, porque o povo tem 4, 5 casamentos e ninguém pode falar de casamento lá. Ele: tá bom, pastor, não vou falar nunca mais de casamento. Tipo assim, ninguém fala, deixa para lá. Ninguém fala de salvação, ninguém fala de céu, ninguém fala de inferno. É melhor não falar nada. É melhor deixar as pessoas só indo para a igreja, como ouvindo pregações aí de coaching, né? Pregações de autoajuda. Nada de céu, nada de inferno, que isso é muito aterrorizante. Irmãos, é terrível a gente ver isso e pensar que isso se chama igreja. Igreja, corpo de Cristo, é aquele que anuncia as boas novas do Evangelho, amém? E que anuncia a salvação. Mas quando eu anuncio a salvação, eu tenho que falar da perdição. Não dá para eu anunciar a salvação sem falar da perdição. Eu vou ser salvo do quê? Do inferno. Eu vou ser salvo como? Através de Jesus, porque eu ia para o inferno. Não tem como não falar disso. Mas é muito mais fácil falar que nada disso existe. É muito mais fácil falar para você que uma quebra de aliança não vai te causar consequência. Mas uma quebra de aliança sim vai trazer consequências. Que Deus te dê graça depois do seu retorno. Mas então que tal consertar agora? Que tal não quebrar as alianças? Que tal permanecer nelas? Ruth fez o que ninguém tinha feito. Ninguém ia seguir a sogra numa situação dessa, mas ela escolheu preservar a aliança. Faça o que ninguém acha que você devia fazer. Lute pela sua aliança de qualquer jeito. Quando ninguém acha que vale a pena, diga: eu sou uma pessoa de aliança, eu vou permanecer. Como nós falamos aqui, ela se colocou debaixo de uma cobertura, como nós já falamos aqui. Ela valorizou os vínculos familiares dela. Ela valorizou a sua família. Nós temos visto a sociedade desvalorizando famílias. Mas diga: eu sou família. Eu sou família. Eu amo a minha família. Somos ligados. Aleluia. Não ache certo essa pessoa que fala para você assim: ah, a gente se vê uma vez por ano no Natal. Isso não está certo. Isso não é família. Fala: não, a gente é família. A gente está junto. Nós vamos juntos, caminhamos juntos, estamos ligados. Preserve isso, que o mundo não tem preservado. Ele tem feito a gente esquecer de família. E principalmente uma coisa importante para a gente entender o que é viver em aliança. Para viver em aliança, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu abro mão por aquele que está do meu lado da aliança. A minha aliança com Deus. Eu abro mão da minha carne. Eu mato a minha carne todos os dias, para que eu possa permanecer em aliança com o Senhor. Não tem como eu ter aliança com Deus se eu amo mais a minha carne, se eu amo mais os meus prazeres, se o pecado faz parte da minha vida e eu não me incomodo mais com isso. Não tem como. Não tem aliança. Deus abriu mão do seu único filho pela aliança. Jesus abriu mão da sua vida, abriu mão de toda a sua glória como Deus, por mim e por você. Não há como viver em aliança se nós não abrirmos mão de algumas coisas, dentro do casamento, na família, na igreja, na célula. Eu abro mão de dormir mais cedo, porque minha célula é muito tarde. Vai lá. Eu abro mão. Eu abro mão de tantas coisas. Eu abro mão de passear, porque eu tenho um compromisso. Eu abro mão porque eu tenho um culto na igreja. Eu vou lá, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com essa igreja. Porque se você decidir viver sem aliança, você vai ver a vida do jeito que você quer.
Foi isso que Noemi propôs para Ruth, órfã, e órfã, né? Acertei? E órfã. Vocês podem quebrar, nós não temos mais aliança, ó. Eu não tenho mais marido, eu não tenho mais, meu marido morreu também. Ó, estamos aqui 3 viúvas, vamos viver cada uma como quiser. Vamos levar a vida como ao Deus dará, assim como o povo fala aí, qualquer jeito, vamos levar lá. Cada uma vive a sua vida livremente, despreocupadamente. Uma vida que só eu faço o que eu quero. Uma vida sem aliança, onde eu faço só o que eu quero, o que der na minha cabeça. Mas Ruth decidiu ficar em aliança. E quando eu decido, então, eu abro mão de algumas coisas. Ruth, de verdade, Ruth pensou que estava abrindo mão da vida dela inteira. Ela falou assim: eu vou cuidar da minha sogra e vou trabalhar para a gente não morrer de fome, porque era nesse nível de vida que as duas estavam. Ruth foi trabalhar recolhendo os restos, o que deixavam cair. Eles faziam a colheita e sobrava. Ruth foi trabalhar recolhendo as sobras, para ter o que comer e sustentar ela e a sogra dela. Ruth pensou que a vida dela ia ser isso. Ela permaneceu na aliança, ela pensou que ia ficar nesse nível. Mas eu vou permanecer. Estou abrindo mão da minha vida. Estou abrindo mão de ter outro casamento em outro lugar. Estou abrindo mão para cuidar dela. Mas que coisa maravilhosa é saber que quando nós decidimos permanecer em aliança, Deus, o Deus de aliança, nos visita. Deus visitou Ruth com mais do que ela poderia imaginar, porque ela não desistiu de uma aliança. Deus visitou Ruth com muito mais do que ela poderia imaginar. O máximo que Ruth estava imaginando da vida dela agora era: vamos ter o que comer. Noemi, eu vou trabalhar e vamos ter o que comer. Isso era o máximo. O que ia fazer 2 viúvas? O que ia ser da vida delas? Ela pensou: o máximo, vamos viver, não vamos morrer de fome, vai ser isso. Mas Deus visitou a aliança delas. Aleluia. Quando Ruth decidiu perseguir esse caminho de aliança, o Senhor visitou ela. Ela foi lá trabalhar, recolhendo os restos na fazenda de Boaz. E então, tudo direcionado pelo Senhor. Boaz reconheceu aquela mulher que estava apenas recolhendo comida no meio da fazenda, e mandou assim: ó, deixa sobrar mais, deixa cair mais, para ela ter mais. Primeiro começou assim, sabe aquela paquera assim, deixa lá, vocês estão deixando muito pouco, deixa lá para ela poder ter mais. E de repente ela estava se casando com Boaz, e nós sabemos essa história. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela não se tornou qualquer pessoa, ela se tornou alguém escolhido para fazer parte da genealogia de Jesus. Boaz já era alguém que foi de uma família improvável, porque Raabe foi incluída na genealogia de Jesus. A mulher que era improvável, a mulher que nem era nada de hebreu, nada disso, ela era lá de Jericó. Mas porque ela também tomou uma decisão certa, ela foi incluída. E Boaz, seu filho. E agora Ruth é incluída. Você entendeu que Deus, muitas vezes você está tentando ter uma vida certinha e achando que sua vida é perfeita. Ah, não dá certo para eu ser crente porque minha vida não é perfeita. Mas se você pegar a Bíblia, você vai ver o caminho que as pessoas trilharam. Nunca foi de perfeição. Foi de humildade. Aleluia! Foi de reconhecimento da grandeza de Deus, humilhação, arrependimento, e um caminho trilhado numa aliança. Naquele momento Deus reconheceu a aliança de Ruth, mudou a história dela. Ao invés de ter aquela vidinha que ela pensou que ia ser só uma vida de quem tem o que comer, a vida dela e a vida de Noemi foram transformadas por causa de uma aliança. A pergunta do Senhor hoje para você é: você quer continuar tendo essa vida que você faz o que você quiser?
a hora que você quiser, quando você quiser. Ou você quer ter uma aliança com Deus de verdade, aliança com o corpo, aliança com a igreja, aliança verdadeira dentro do seu casamento, aliança verdadeira dentro da sua casa. Você filho que desonra pai, desonra mãe, que acha que não deve satisfação, eu quero dizer para você que você deve mais do que satisfação. Deve o dinheiro do seu salário para o pai e para a mãe também, tá bom? Já vou falar, falei. Deve sim, o dinheiro que você ganha, que você esconde do pai e da mãe e fala que o dinheiro é seu, entrega na mão do seu pai e da sua mãe e diz: é seu pai, é seu mãe. Uns filhos ingratos que nunca fizeram isso na vida, que não pagam uma conta de água, não pagam uma conta, nada, não faz nada. O dinheiro é meu. Até ontem o dinheiro do pai era seu, né? Aí agora você começa a trabalhar, o dinheiro é só seu. Essa conta nunca me convence, viu? Né, filhinhas? Cadê as filhinhas? Cadê a outra filhinha? Não está aqui. Mas o que isso é? Egoísmo. Eu não tenho aliança dentro da minha casa. Eu sou um estranho dentro da minha casa. Você é um estranho dentro da sua casa? Você é um estranho dentro dessa igreja? Ninguém te conhece? Pergunta se quem está do seu lado conhece você. Pergunta aí. Irmão ali. Se não conhece, apresenta. Se não conhece, apresenta. Fala: conheci agora. Agora eu te conheço. Agora eu sei quem você é. Nós estamos juntos nessa aliança. Eu preciso então, se necessário for hoje, reconstruir essa aliança. E reconstruir essa aliança fala em voltar ao Senhor, voltar aos seus pés, voltar ao Senhor, reconstruir a aliança com Ele, tomar uma decisão. Quero que você fique de pé no seu lugar. Nós queremos orar. Para eu reconstruir essa aliança e permanecer nela e preservar ela, como nós dissemos aqui, é como num casamento. Quando você tem aqui o sermão do casamento, nós falamos muito, explicamos muito bem como é necessário cuidar da aliança do casamento, cuidar. Eu não posso me esquecer, eu tenho que preservar. Com o nosso Deus é a mesma coisa. Eu devo preservar a aliança. Com a minha cobertura espiritual, eu devo preservar a minha aliança. Eu devo acreditar nisso. Eu devo entender que eu serei protegido quando estou em aliança. Então, uma das coisas que nós devemos fazer é voltar ao Senhor. Se existe a necessidade de um recomeço com o Senhor, é hora de recomeçar. Devemos aumentar o nível da nossa comunhão. Devemos ir além daquilo que nos é pedido. Eu digo que eu já falei aqui do nosso apóstolo, vou falar de novo dele. Quando o nosso apóstolo faleceu, eu me senti assim, chateada, porque eu falei assim, eu acho que ele nem sabia que eu gostava tanto dele, acho que nem eu sabia também, e fiquei chateada, que eu falei: será que eu honrei tanto ele? E eu pus no meu coração que eu ia ser diferente com a minha pastora agora. Semana passada, semana retrasada, nós fizemos uma surpresa para ela, fomos tomar café com ela, fizemos assim, uma festinha de 5 pessoas de café da manhã. E o que era? Era uma data especial? Não era nem uma data especial. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu só achei que eu precisava mostrar para ela o meu carinho, porque eu coloquei no meu coração que eu vou fazer isso mais vezes, porque eu percebi que eu não fiz tantas vezes quanto eu poderia ter feito com o meu apóstolo, e agora não está mais aí. Por que eu estou falando isso? Porque isso faz parte, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Agradar, amar, abraçar, palavras de ânimo, palavras de carinho, com aquela pessoa que nós estamos todo o tempo, que nós temos uma aliança. E quando? Em datas festivas? Não. Todo tempo, quando der. Sem programação. Por quê? Para alimentar a minha aliança, aumentar a minha comunhão, fazer aquilo que eu nunca fiz. Para manter
fazer aliança, eu não posso retroceder, eu não posso voltar. Você que está casado, e eu vou insistir nisso, irmãos, porque está tão difícil esse negócio de casamento, está difícil por aí. Não retroceda, você tem uma aliança. Não retroceda, você tem uma aliança. Família, você tem uma aliança dentro da sua casa. Não retroceda nessa aliança. Você tem uma aliança com o Senhor. Não retroceda nela. Não volte. Não volte ao caminho que você vivia. Não faça isso. Então eu entendo que quem tem aliança é mais corajoso do que quem não tem. Eu entendo que quem tem aliança é mais valente. Quem tem aliança é mais firme, é constante, não se deixa levar. Quem é levado pelo vento é quem não tem aliança. O medroso desiste da aliança. O covarde nem faz aliança. Fazer para quê? Melhor não fazer. Covarde não faz aliança. Medroso desiste dela. Essa palavra aqui é só para os valentes, para os corajosos. Onde estão os valentes, corajosos, firmes, fortes, que não são levados pelo vento? Essa palavra de aliança é para esse tipo de pessoa. Porque os medrosos vão embora e os covardes nem chegarão aqui. Mas nós estamos decididos a permanecer na aliança. Mova-se. Saia do lugar. Ruth e Noemi tiveram que sair do lugar e recomeçar, para permanecer na aliança. Nosso Deus é um Deus de movimento, de atitude. O se mova-se, entenda-se sobre ações. Tem ações para preservar essa aliança. Tem ações para preservar essa aliança. Não espere ela se desmantelar e depois fala, não fiz nada, que dó, acabou. Tem ações para preservar ela hoje. Não espere ela ser destruída. Faça hoje, em nome de Jesus. Quando eu tenho uma aliança, eu devo reconhecer a graça, o favor de Deus, e também ser grato por as pessoas que me ajudaram a viver essa aliança. A gratidão tem que fazer parte do nosso dia. Todos os dias temos que ser gratos, e a nossa boca só pode ter palavras de gratidão. Uma das coisas que destrói por completo a aliança é a murmuração. Esteja em aliança, mas de verdade, não de faz de conta. Esteja em aliança com Deus, com a igreja, com a sua família, com a sua célula. Esteja em aliança de verdade. E quando eu falo de verdade, eu faço porque eu entendi o que é aliança. Eu não sou obrigado. Eu não estou aqui em obrigação. Eu venho à igreja porque este é o lugar a casa de Deus, casa de oração, onde a presença do Senhor se manifesta, onde eu sou instruído, onde a palavra de Deus vem como uma espada. Aleluia! Por isso estamos aqui, não para cumprir protocolo, não simplesmente como religioso. Eu e você precisamos ter um culto racional ao Senhor. Temos uma aliança com Ele, sabemos o que é uma aliança e decidimos perseverar nessa aliança, porque debaixo dessa aliança somos protegidos, e debaixo dessa aliança somos encaminhados. O nosso caminho, o Senhor direciona o nosso caminho. Então hoje é dia de você orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse sobre isso. Primeiro eu quero saber se tem alguém aqui que não tem aliança com Jesus e que hoje decidiu fazer uma aliança com o Cristo ressurreto e quer aqui ou renovar a sua aliança com Jesus, porque por algum tempo saiu dessa aliança e hoje quer viver uma aliança. Tem alguém entre nós que quer essa oração? Eu queria que você levantasse sua mão. Eu quero orar com você, renovar a sua aliança. Vem aqui à frente, eu quero estar orando com você, renovando essa aliança. Temos alguém aqui, ergue a sua mão, vem aqui. Nós queremos orar com você para renovar essa aliança com Deus. Tem alguém aqui que quer renovar a aliança com Jesus?